Nunca pensei que estaria contando esta história, mas cá estou eu. Meu nome é Carolina e nasci no que se poderia chamar de uma família comum. Mas quando eu tinha 2 anos, tudo mudou. Meu pai faleceu, deixando minha mãe viúva com uma criança pequena. Minha mãe não ficou solteira por muito tempo. Ela se casou com um cara chamado Estevão, um grande empresário com sua própria construtora. Desde o início, ficou claro que minha mãe estava completamente apaixonada por ele. Ela faria qualquer coisa por aquele homem, juro. Era como se eu nem existisse mais. As coisas pioraram ainda mais quando minha mãe teve outra filha, uma menina chamada Raquel. De repente, eu tinha uma meia-irmã que não podia fazer nada de errado aos olhos da minha mãe. Ela mimava aquela criança como se fosse feita de ouro, sempre tentando mostrar a Estevão que era uma ótima mãe para sua preciosa filha. Estevão era um cara grandalhão e assustador, sempre com uma expressão séria no rosto, como se estivesse perpetuamente irritado. Mas cara, você deveria ver como ele derretia perto da própria filha. Todo sorrisos e afeto. Eu poderia muito bem ser invisível. Carolina, ele latia. Você é a mais velha, haja como tal. Ajude por aqui. E ajudar eu ajudava. Desde que eu podia alcançar o balcão da cozinha, eu estava cozinhando, limpando, lavando roupa, você escolhe. Raquel. Ela nunca levantou um dedo. Nem limpava a própria bagunça ou lavava um único prato. Enquanto isso, minhas notas estavam caindo. Como não cairiam? Entre todas as tarefas domésticas e cuidar da casa, eu mal tinha tempo para abrir um livro. Minha mãe percebeu, claro, mas em vez de entender, tudo o que eu recebia era bronca. O que há de errado com você, Carolina? Ela gritava. Você é burra ou só preguiçosa? Sua irmã consegue tirar boas notas, por que você não pode? Eu queria gritar, contar a ela o porquê, mas eu sabia que não faria diferença. Nesta casa, eu era a empregada, a cozinheira, a faxineira e, aparentemente, eu deveria ser uma aluna nota 10 também. Conforme os anos passavam, as coisas só pioravam. O negócio de Estevão cresceu e, de repente, todos os parentes da minha mãe estavam trabalhando para ele. Até minha mãe conseguiu um emprego na empresa. E adivinha quem ficou presa com todo o trabalho doméstico? Isso mesmo, eu. Quando me formei no ensino médio, eu estava exausta. Minhas notas eram medíocres na melhor das hipóteses, longe de serem boas o suficiente para uma bolsa de estudos. E como eu ouvi sobre isso? Você é tão burra, minha mãe gritou, seu rosto vermelho de raiva. Como você pôde estragar isso? Estevão, sempre pragmático, apenas balançou a cabeça. Não vou pagar pela sua faculdade se você nem se deu ao trabalho de tentar, ele disse friamente. E assim, meus sonhos de ir para a faculdade foram por água abaixo. Em vez disso, me vi trabalhando na empresa de Estevão, fazendo o tipo de trabalho mal pago e pesado que ninguém mais queria. Sabe, eu tinha sonhos uma vez. Grandes sonhos de me tornar cabeleireira. Eu passava horas assistindo tutoriais online, praticando em bonecas velhas que eu pescava do lixo. Economizei cada centavo que pude, juntando moedas soltas e as gorjetas miseráveis que eu recebia dos caras no canteiro de obras. Finalmente, depois de meses economizando, comprei minha própria máquina de cortar cabelo. Uma noite, não pude conter minha empolgação. Minha irmã estava deitada no sofá, rolando o feed do celular, parecendo entediada como sempre. Ei, eu disse, tentando manter minha voz casual. Quer ver uma coisa legal? Ela mal olhou para cima. O quê? Tirei a máquina de cortar cabelo, minha mão tremendo um pouco. Comprei isso. Vou ser cabeleireira um dia. Por um momento, ela realmente pareceu interessada. Sério? Deixa eu ver isso. Entreguei a ela, sentindo uma centelha de esperança. Talvez, só talvez, ela entendesse. Ela virou a máquina nas mãos, depois a jogou de volta para mim com um sorriso desdenhoso. Boa sorte com isso. Mamãe e papai nunca vão deixar você fazer isso. Eu deveria ter sabido que não podia confiar nela. Alguns dias depois, o inferno se instaurou. Estevão entrou na sala de estar furioso, seu rosto roxo de raiva. Quem fez isso? Ele berrou. Quem mutilou o fofinho?
Eu saí da cozinha enxugando as mãos em um pano de prato. A cena diante de mim era terrível. No chão estava o cachorro premiado dele, o pobre animal parecia ter sido atacado por um cortador de grama. Tufos de pelo faltando, cortes por todo o corpo. Foi quando minha irmã se manifestou, seus olhos arregalados com falsa inocência. Ah, pai, ela disse, sua voz tremendo. Acho que sei o que aconteceu. Todos os olhos se voltaram para ela enquanto ela contava a sua história. Carolina tem falado sobre ser cabeleireira. Ela até comprou uma máquina de cortar cabelo. Eu acho que ela pode ter praticado no fofinho. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O quê? Não, eu nunca. Mas Estevão não estava ouvindo. Ele invadiu meu quarto, revirando tudo até encontrar a máquina de cortar cabelo. E lá, presos nas lâminas, estavam tufos de pelo de cachorro. Senti como se fosse vomitar. Eu não fiz isso, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Juro que não toquei no fofinho. Minha irmã desatou a chorar, fazendo um show digno de um Oscar. Por favor, não seja muito duro com ela, pai. Ela provavelmente não queria machucar o fofinho. O rosto de Estevão estava frio como pedra quando ele se virou para mim. Saia, ele disse, sua voz estranhamente calma. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Minha mãe ficou lá parada, sem dizer uma palavra, nem mesmo olhando para mim enquanto eu juntava meus poucos pertences. Eu podia ouvir os falsos soluços da minha irmã da sala de estar. A pequena desgraçada tinha me incriminado, e ela tinha feito isso perfeitamente. Sem ter para onde ir, fui para a casa da minha avó na cidade vizinha. Ela era a mãe do meu pai, a única que já tinha me mostrado alguma bondade de verdade. Contei tudo a ela, minhas palavras saindo entre soluços. Ela ouviu, seu rosto ficando cada vez mais sombrio a cada palavra. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, ela disse, me puxando para um abraço. Vamos resolver isso juntas. E assim comecei minha nova vida. Arranjei um emprego em uma lanchonete local, trabalhei duro. Pela primeira vez na minha vida, senti que podia respirar. 3 anos depois, vovó faleceu. Foi um golpe duro, ela era a única família de verdade que eu tinha. Mas mesmo na morte, ela estava cuidando de mim. Ela me deixou sua casa e um pequeno pé de meia que tinha guardado. Com as economias da vovó e cada centavo que eu tinha economizado da lanchonete, abri meu próprio salão de beleza. Não era muito no começo, só eu, uma cadeira e um espelho. Mas era meu, todinho meu. As primeiras semanas foram difíceis. Eu ficava lá sentada, olhando para a porta, desejando que ela se abrisse. Mas aos poucos a notícia se espalhou. Um cliente virou 2, depois 10, então eu não conseguia dar conta. Tive que contratar minha primeira funcionária, depois outra. Antes que eu percebesse, eu tinha uma equipe completa e 3 cadeiras funcionando sem parar. O salão estava sempre cheio de conversa e risadas. Pela primeira vez na minha vida, senti que pertencia a algum lugar, que eu era boa em alguma coisa. Carolina, você é uma milagreira. Uma das minhas clientes regulares exclamou depois que consertei uma tintura mal feita que ela tinha tentado em casa. Eu sorri, sentindo um calor se espalhar pelo meu peito. Só estou fazendo o meu trabalho, Dona Joana. Mas não eram só minhas habilidades como cabeleireira que estavam mudando. Eu estava mudando também. A garota medrosa e submissa que deixava todo mundo passar por cima dela tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mulher que conhecia seu valor, que não aceitava besteira de ninguém. Um dia, uma cliente estava dando um tempo difícil para uma das minhas novas funcionárias. Eu intervim, minha voz firme. Senhora, se você não pode tratar minha equipe com respeito, vou ter que pedir que você se retire. A mulher gaguejou. Mas eu sou a cliente. O cliente sempre tem razão. Cruzei os braços, mantendo minha posição. Não no meu salão. Ali está a porta. A vida estava boa, muito boa. Mas sabe como dizem que a curiosidade matou o gato? Bem, uma noite, depois de um longo dia no salão, cometi o erro de verificar as redes sociais. Lá estava ela, minha irmã, toda sorridente na frente de uma faculdade chique.
A legenda se gabava do programa de negócios e administração dela. E os comentários estavam cheios de elogios da minha mãe, de Estevão e de todos os parentes que tinham virado as costas para mim. Tão orgulhosos da nossa pequena Jane seguindo os passos do pai. Mal posso esperar para ver você assumir a empresa. Meu estômago revirou. Continuei rolando. Fotos de férias de todo mundo. Um carrinho novo, presente de formatura dos melhores pais do mundo. Eu estava prestes a fechar o aplicativo quando uma nova postagem apareceu. Minha mãe e Estevão, todos arrumados com camisas havaianas e colares de flores. Celebrando nossa brilhante filha assumindo a empresa. Hora de umas férias bem merecidas. Parte de mim queria ficar com raiva, gritar e berrar contra a injustiça de tudo isso. Mas enquanto eu olhava ao redor do meu salão, para a vida que eu tinha construído para mim mesma, percebi algo. Eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava do amor ou do apoio deles. Eu tinha conseguido por conta própria, contra todas as probabilidades. A vida tem uma maneira de jogar bolas curvas quando você menos espera. Numa tarde de domingo preguiçosa, meu telefone tocou. Era minha tia Sara, a única membro da minha família com quem eu ainda mantinha contato. Carolina, você não vai acreditar nisso, ela disse, mal contendo o riso. Sua irmã, parece que ela não é tão perfeita afinal. Nos próximos minutos, tia Sara me atualizou sobre as fofocas da família. Aparentemente, enquanto Estevão e minha mãe estavam bebendo caipirinhas no Havaí, minha irmã estava levando a empresa direto para o buraco. Fez umas jogadas bem idiotas, tia Sara disse. Estevão voltou mais cedo, furioso como um touro. Disse a ela que tinha desperdiçado dinheiro com a educação cara dela. Conversamos um pouco mais antes de desligar. Segui meu dia, empurrando os pensamentos sobre minha família para o fundo da mente. Mas a vida não tinha terminado com suas surpresas. Algumas semanas depois, houve uma batida na minha porta. Eu não estava esperando ninguém, então me aproximei com cautela. Quando abri, quase caí para trás de choque. Lá estava minha irmã, rímel escorrendo pelo rosto, uma mala aos seus pés. Carolina, ela soluçou, se jogando em mim. Papai me expulsou. Ele me deserdou, tirou meu apartamento. Estou sem teto. Por um momento, senti uma pontada de pena. Então me lembrei de todos os anos de tormento, toda a manipulação. Gentilmente, mas com firmeza, afastei-a. O que você quer, Raquel? Perguntei, minha voz fria. Ela olhou para mim, olhos arregalados e suplicantes. Posso ficar com você? Por favor, preciso de ajuda. Um emprego. Eu poderia ser a diretora do seu salão. Quase ri alto. Diretora? Você só pode estar brincando. Mas eu tenho um diploma em administração, ela choramingou. Sou qualificada. Respirei fundo, me preparando. Olha, preciso de uma secretária. Alguém para trabalhar na recepção, marcar horários. É tudo que posso oferecer. O rosto de Raquel mudou num instante. As lágrimas secaram, substituídas por um olhar de indignação. Uma secretária? Você deveria me ajudar, me dar um emprego de verdade, me deixar morar com você. Eu já tinha tido o suficiente. Anos de raiva e ressentimento reprimidos vieram à tona. Não, eu disse, minha voz fria e firme. Eu não te devo nada. Tenho um albergue barato na rua de baixo. Boa sorte, Raquel. Raquel me encarou, boquiaberta. Claramente, ela não esperava isso. Sem mais uma palavra, fechei a porta na cara dela. Pela janela, observei enquanto ela pisava forte pela calçada, seus soluços teatrais substituídos por uma expressão de pura raiva. Ela jogou sua mala no banco de trás de um carro brilhante, o mesmo que eu tinha visto nas postagens de suas redes sociais. Alguns dias após a saída dramática de Raquel, recebi uma ligação de uma antiga amiga que ainda tinha conexões com minha família. A conversa também se voltou para Raquel. Carolina, sua irmã não foi expulsa de casa coisa nenhuma, ela disse. Ela está fazendo birra porque seu pai a repreendeu por bagunçar no trabalho. Apertei o telefone com mais força. Você está brincando comigo. Não, ela achou que ia ensinar uma lição a ele fugindo de casa.
Pensou que ia se hospedar na sua casa, arrancar algum dinheiro e depois voltar para casa quando tivesse provado seu ponto. Depois de desligar, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela audácia de Raquel, mas alívio por ter visto através do seu ato. A versão antiga de mim teria caído direitinho na armadilha. Quando achei que as coisas tinham se acalmado, meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha mãe. Carolina, ela disse, sua voz fria e reprovadora. Como você pôde mandar sua irmã embora daquele jeito? Você deveria dar a ela um cargo de gerente, não uma posição insignificante de secretária. Quase engasguei. Gerente? Você está falando sério? Claro que estou, minha mãe respondeu bruscamente. Ela tem uma educação cara, fez cursos de administração. Ela é muito mais inteligente que você, Carolina. Aquilo foi a gota d'água. Anos de ressentimento reprimido vieram à tona. Se ela é tão inteligente, cuspi, então por que ela arruinou tão terrivelmente a empresa do pai? Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando minha mãe falou novamente, sua voz estava gelada. Sua irmã só precisa aprender. O cargo de diretora no seu salão seria perfeito para ela praticar. Não é como se o seu negociozinho de cortar cabelo fosse uma grande perda se ela cometesse alguns erros. Fiquei vermelha de raiva. Meu negociozinho de cortar cabelo? Você tem alguma ideia do que eu construí aqui? Não, claro que não tem. Você nunca se importou com o que eu fiz. Mas eu estava em uma onda. Não, você me escute pela primeira vez. Você sabe como era crescer naquela casa? Ser tratada como uma empregada? Ser expulsa sem ter para onde ir? Você se importa? Desabafei por horas, deixando sair cada mágoa, cada insulto, cada momento de negligência que sofri. Minha mãe ficou em silêncio durante todo o tempo. Quando finalmente fiquei sem fôlego, me senti exausta, mas de alguma forma mais leve. Por um momento, pensei que talvez, só talvez, ela tivesse entendido. Então ela falou. Terminou? Como eu estava dizendo, é seu dever ajudar sua irmã. Você vai dar a ela o cargo de diretora. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se ela não tivesse ouvido uma palavra do que eu disse. Naquele momento, percebi algo. Nada jamais ia mudar. Não, eu disse, minha voz firme e fria. Não vou contratar Raquel para nenhum cargo. E não me ligue de novo a menos que esteja pronta para se desculpar por como me tratou todos esses anos. Desliguei e bloqueei o número dela, minha mão tremendo. Parte de mim queria chorar, lamentar a mãe que eu nunca realmente tive. Mas outra parte, uma parte mais forte, se sentia livre. Justo quando eu achava que a poeira tinha baixado, o inferno se soltou. Meu telefone começou a explodir com notificações. No início, ignorei, pensando que era apenas o barulho habitual das redes sociais. Mas então vi uma mensagem da tia Sara. Carolina, querida, você pode querer dar uma olhada no grupo da família no WhatsApp. Não está bonito. Com um sentimento de pavor, abri o aplicativo. O que vi fez meu estômago revirar. Tio Beto tinha postado, não dá para acreditar como a Carolina ficou metida. Abre um salãozinho e acha que é boa demais para a família. Prima Emma entrou na conversa, tão egoísta. Nem quer ajudar a própria irmã. Vergonhoso. Me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Lágrimas arderam em meus olhos enquanto eu rolava por mensagem após mensagem de ódio e julgamento. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Estava cansada de ser o saco de pancadas da família. Era a hora de revidar. Liguei para um amigo advogado, João, e pedi para nos encontrarmos para um café. Ele ouviu atentamente enquanto eu mostrava as mensagens, sua testa franzindo cada vez mais a cada deslizar de tela. Isso é assédio puro, Carolina, ele disse, balançando a cabeça. Definitivamente podemos trabalhar com isso. Ele explicou minhas opções, mas uma se destacou. Poderíamos redigir uma carta de cessação e desistência, ameaçando ação legal se eles não parassem. Isso poderia assustá-los o suficiente para recuarem. João se pôs a trabalhar imediatamente.
Alguns dias depois, eu tinha uma pilha de cartas com aparência oficial em minhas mãos, uma para cada membro da família que participou do ataque online. Com um suspiro profundo, comecei a enviá-las. Para cada parente, anexei uma nota pessoal, vi suas postagens. Este é seu primeiro e único aviso. Continue me assediando e nos vemos no tribunal. Escolha com sabedoria. A resposta foi quase imediata. Meu telefone começou a tocar sem parar. Deixei cair na caixa postal, ouvindo as mensagens depois com uma mistura de satisfação e tristeza. Tio Beto soava em pânico. Carolina, querida, era só uma brincadeira. Não precisa envolver advogados. Prima Emma estava aos prantos. Por favor, não nos processe. Não queríamos dizer nada com aquilo. Uma a uma, as postagens ofensivas desapareceram. O grupo da família ficou em silêncio. Era como se alguém tivesse desligado o interruptor. Tia Sara me ligou naquela noite. Caramba, menina, ela riu. Você realmente sabe como limpar uma sala. Eu ri, mas era um riso vazio. Não queria que chegasse a esse ponto, tia Sara. Mas eu não podia deixar eles continuarem me tratando assim. Depois que desligamos, sentei em meu apartamento silencioso, olhando para a parede. Eu sempre sonhei em ter uma grande família amorosa. Agora parecia que eu tinha queimado a última ponte que me conectava a esse sonho. Mas quando olhei ao redor, para a vida que construí para mim mesma, meu salão próspero, minha casa confortável, meus verdadeiros amigos, percebi algo. Família nem sempre é sobre sangue. Às vezes, é sobre as pessoas que estão ao seu lado, que te apoiam não importa o que. Eu posso ter perdido a família em que nasci, mas ganhei algo muito mais valioso, respeito próprio. Meu aniversário, pela primeira vez, era algo que eu estava realmente ansiosa. Sem drama familiar, apenas uma noite agradável com meus amigos e funcionários do salão, pessoas que realmente se importavam comigo. Eu estava dando os últimos retoques na minha maquiagem quando meu telefone tocou. Era a Júlia, minha cabeleireira-chefe. Carolina, você precisa vir aqui. É sua irmã, ela está aqui e ela está. Meu Deus, Carolina, é ruim. Apenas se apresse. Quebrei todos os limites de velocidade chegando ao salão. O lugar parecia uma zona de guerra. Espelhos estilhaçados, cadeiras de cabeleireiro derrubadas, produtos de cabelo espalhados por toda parte. E no meio de tudo, sendo contida por 2 policiais, estava Raquel. Sua desgraçada, ela gritou quando me viu. Isso é tudo culpa sua. Ignorei-a, me virando para Júlia. Que diabos aconteceu? Júlia parecia em choque. Ela simplesmente invadiu, bêbada como um gambá. Começou a jogar coisas, gritando sobre como você arruinou a vida dela. Tentamos pará-la, mas... Avaliei os danos, meu coração afundando. Isso custaria milhares para consertar. Um dos policiais se aproximou de mim. Senhora, vamos levá-la para a delegacia. Você vai prestar queixa? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Minha mãe, porque é claro que seria ela. Não se atreva a prestar queixa, Carolina, ela sibilou sem nem mesmo um olá. Diga a eles que foi uma brincadeira de aniversário que deu errado. Não pude evitar. Ri. Uma risada oca e amarga que fez todos ao meu redor darem um passo atrás. Uma brincadeira de aniversário? Essa é boa, mãe. Sabe o que é engraçado? Você não se lembrou do meu aniversário até precisar de uma desculpa para o comportamento de Raquel. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Olha, continuei, minha voz tensa de raiva. Sua preciosa Raquel acabou de destruir meu negócio. Ela vai para a cadeia e vou garantir que ela pague por cada centavo do prejuízo. Desliguei e me virei para o policial. Quero prestar queixa. Todas elas. Segui a polícia até a delegacia, minha mente girando. Era para ser um dia feliz, uma celebração. Em vez disso, eu estava prestando queixa contra minha própria irmã. Enquanto eu estava sentada na sala de interrogatório fria e estéril, dando meu depoimento a um detetive entediado, não pude deixar de pensar em como chegamos a esse ponto. Como as coisas tinham dado tão errado. Quando finalmente cheguei em casa, horas depois, encontrei meus amigos e funcionários me esperando.
Eles tinham limpado o salão o melhor que podiam e trouxeram a festa para minha casa. Olhando ao redor para essas pessoas, minha família escolhida, senti um nó na garganta. Obrigada, pessoal, consegui dizer com voz embargada. Isso significa muito. Erguemos nossos copos em um brinde. A Carolina, disse Júlia. A chefe mais durona e melhor amiga que poderíamos pedir. O processo judicial se arrastou por meses. Cada dia era uma nova batalha, um novo ponto baixo no drama familiar. Mas mantive minha posição. Finalmente, o veredicto chegou. Raquel recebeu uma sentença suspensa por vandalismo e teve que me pagar uma indenização pesada. Pensei que me sentiria vitoriosa. Em vez disso, só me sentia cansada. No dia seguinte à sentença, recebi uma ligação de Estevão. Está feliz agora? Ele rosnou. Você destruiu esta família. No que me diz respeito, você está morta para nós. A linha ficou muda. Olhei para o telefone, esperando que a dor me atingisse. Mas tudo o que senti foi alívio. Minha mãe nem se deu ao trabalho de ligar. Ela mandou uma mensagem de texto: espero que esteja satisfeita com o que fez. Não nos contate novamente. Mostrei as mensagens para a tia Sara no dia seguinte, tomando um café. Ela balançou a cabeça, enojada. Você está melhor sem eles, querida, ela disse, apertando minha mão. Você tem a mim e tem a si mesma. É tudo o que você precisa. Ela estava certa. Me joguei no trabalho, canalizando toda a minha energia para expandir meus negócios. Um salão virou 2, depois 3. Antes que eu percebesse, eu estava administrando um pequeno império de salões de beleza por toda a cidade. Os anos passaram. Eu estava mais feliz do que jamais tinha sido, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Minha família se tornou uma memória distante, um pesadelo do qual eu finalmente tinha acordado. Então, numa manhã de domingo preguiçosa, eu estava rolando pelas redes sociais quando uma manchete chamou minha atenção: construtora local falida, fraudes financeiras da filha são a causa. Meu coração pulou uma batida. Lá estava o rosto de Raquel, sendo levada algemada. O artigo detalhava como ela tinha desviado milhões da empresa de Estevão, executando vários esquemas financeiros que finalmente a alcançaram. As consequências foram rápidas e implacáveis. A empresa de Estevão faliu, levando consigo todos os membros da família que trabalhavam lá. E de repente, meu telefone estava explodindo com mensagens de parentes que eu não ouvia há anos. Tio Beto, Carolina, querida, sei que tivemos nossas diferenças, mas estou numa situação difícil. Alguma chance de um emprego em um dos seus salões? Prima Emma, e aí, prima? Há quanto tempo? Então, ouvi dizer que você está se saindo bem. Um por um, eles foram saindo da toca, todos com o mesmo apelo. Me dê um emprego, me empreste dinheiro, me salve da bagunça que Raquel fez. Meu dedo pairou sobre o botão de resposta. Então, com um suspiro profundo, apertei a bloquear em vez disso. Um por um, eu os excluí da minha vida de vez. A única mensagem que respondi foi da tia Sara: você está bem, querida? Vi as notícias. Respondi: estou bem. Melhor que bem, na verdade. Estou livre. Naquela noite, fiquei na varanda do meu apartamento cobertura, observando a cidade onde meus salões agora prosperavam. Pensei na longa e difícil jornada que me trouxe até aqui. A dor, as lutas, os momentos de dúvida. Mas também pensei na força que encontrei, nos verdadeiros amigos que fiz, no sucesso que construí com minhas próprias mãos. E sorri, sabendo que finalmente estava exatamente